De volta com a Tribuna Livre. Boa noite, deputada Eliane, bem-vinda mais uma vez aqui. Boa noite, Astério, boa noite, Osmi, boa noite, Narciso. E boa noite a todos que estão em casa assistindo o programa. Vamos falar de política, que move tudo, né? É através dos movimentos políticos que a vida da população vai seguindo. São as decisões políticas que interferem no cotidiano, no dia a dia de todo mundo. E a gente vai falar sobre isso e sobre as nossas ações. Deputada Leila, boa noite. Boa noite, Astério, boa noite, Osmi, boa noite, Narciso, minha colega deputada Eliane Sandique. Esqueci de falar da Leila. Boa noite, Leila. Apesar da Leila ser do PT, nós temos uma relação muito bacana dentro da Assembleia Legislativa. É isso mesmo. E boa noite a todos que acompanham esse programa. Eu sei que tem uma audiência muito boa e hoje me sinto assim muito feliz. Quero agradecer o convite, porque eu já estive aqui em outros momentos também. Foi assim uma entrevista muito bacana. E hoje a gente vai falar... Você assistiu? Assisti. Gostou? Gostei, muita gente assistiu. Tem uma audiência muito forte, viu? Então vocês estão de parabéns, até pelo o tamanho do debate que vocês trazem aqui. E a gente quer também compartilhar desse momento também da política, né, desse debate nacional, debate estadual, está se aproximando das eleições agora em 2018, e a gente veio aqui para poder contribuir também. A gente tem feito esse trabalho na Assembleia de uma forma bastante simplista, né, com humildade, simplicidade, mas a gente acredita que a política ainda é aquela que sofre e que promove a transformação dentro de uma sociedade. Sobre isso mesmo, a gente vê a criminalização da política, tá latente, né, no país. E como é que vocês, assim, no meio da política sendo arrastada, parece que todo mundo está no rolo, e vocês aparecem, assim, de qualquer maneira, como parlamentares bastante atuantes, né, Eliane? Astério, a gente vê com muita tristeza, né, tantas pessoas sendo arrastadas para a vala comum da corrupção, né? A gente ouve, está na boca do povo, político nenhum presta, tudo vagabundo, é tudo à toa, tudo quer se dar bem, tudo quer roubar. Mas não é assim. E eu fico muito triste de estar na política neste momento, porque nós sabemos das dores e das delícias de ser político, de ser parlamentar no nosso estado do Acre e no Brasil, obviamente. Nós não podemos permitir, e onde a gente tem a oportunidade de dizer, olha, nós não podemos criminalizar todo mundo, nós não podemos criminalizar partidos, essas ações de corrupção, de malversação de recursos, essas ações nocivas, nefastas, que a gente também recrimina, são feitas por pessoas. E a gente precisa, a imprensa também precisa, nominar, né? E a população precisa também separar o joio do trigo. Tem o bom político, tem o mau político. Tem o bom policial, tem o mau policial. Tem o bom médico, tem o mau médico. Em todas as categorias existem os bons e os maus. Existem os bons de caráter, de conduta, de lisura. E tem aquelas pessoas que fazem as coisas de qualquer jeito, que empurram pela barriga, ou que quer de fato se dar bem, que onde tem oportunidade mete a mão mesmo. A gente precisa separar o joio do trigo. E eu acredito que tanto eu quanto a deputada Leila tivemos esse reconhecimento por parte da população de nos colocar como as deputadas mais atuantes no estado do Acre, porque de fato a gente tem trabalhado muito. A gente tem ido onde o povo está, a gente tem levantado debates dentro da Assembleia Legislativa, a gente tem feito proposituras no intuito de melhorar as condições de vida da população, e isso as pessoas vão observando, vão vendo, olha, eu tô de olho na Eliane, eu tô de olho na Leila, eu tô de olho no deputado fulano, no deputado Beltrano, e eu estou vendo quem é quem está trabalhando mais, quem está trabalhando menos, quem é que faz parte da bancada dos mudinhos, quem é que faz parte da bancada dos que são ativos, que se movimentam, né, que abraçam causas, levantam bandeiras e que correm atrás. A população está atenta e eu acredito que isso é muito importante para nós, que estamos nesse turbulhão de denúncias espalhadas por todo o Brasil. Deputada Leila, como é que a senhora vê o momento aí também aí? Em seguida, Osmi, Narciso, fique à vontade. Bom, em relação à pesquisa, que nós a pesquisa e essa conjuntura política de que está todo mundo se queimando, okay. E de repente vocês aparecem ali, né? Como... na verdade, assim, não tem muita coisa diferente do que a deputada Eliane mencionou. Como eu já estou há muito tempo na política,
mesmo assim, chega o momento dessa crise, dessa falta de crédito da população, que desmotiva também. Mas a gente já está nessa caminhada há mais de 24 anos. Né? A gente teve essa oportunidade lá atrás e dentro da política, ela tem muitas pessoas legais, muitas pessoas comprometidas, muitas pessoas responsáveis. Talvez nesse momento que nós nos apresentamos, né, com desempenho melhor, é em função mesmo de todo um trabalho, o resultado de um trabalho, de um esforço, daquela relação mais próxima do cidadão, que não tem medo de ser cobrada. A gente vê que estão todo tempo em bairro, em rua, em associação. A gente não pode se esconder. A gente não pode mas eu queria fazer umas perguntas mais bem objetivas aqui. Fazer uma para você e outra para Eliane. Para você é o seguinte. Nós temos vários nomes como candidatos, como pré-candidatos do PT. Vários nomes. Tem uns 4 ou 5. A pergunta é a seguinte. Na sua opinião particular, qual seria o nome mais viável para governo em 2018, desses citados pela Frente Popular? E para Eliane, é o seguinte. Você acredita que a oposição parte unida com um candidato ao governo e apenas 2 senadores? Por gentileza. Leila. Muito bem. O Osmir sempre gosta de me fazer perguntas. Nas cordas, é por isso que você está aqui. Isso, olha só. Ele sempre me faz essas perguntas, mas muito bem. Eu acho que, primeiro, que o nosso partido está de parabéns pelo fato de nós termos 4 nomes. Apresentamos 4 nomes para a sociedade e temos essa possibilidade de analisar o potencial de cada um, correto? E a oposição antes dizia, Narciso, que a gente não tinha nenhum candidato. Então nós temos 4 ali com preparo em determinadas áreas, que conhecem o estado do Acre. E, nesse sentido, nós vamos ter o tempo suficiente, a militância, o projeto da Frente Popular e a sociedade para analisar e ver qual que reúne as melhores condições para uma disputa para 2018. Evidentemente que a gente, no nosso olhar, a gente tem também esse aquela é o olhar avaliação. que eu quero ver. Isso. Então, assim, dos 4 nomes... tanto aqui em Rio Branco, que eu converso com muitas pessoas, na região do Alto Acre, que é a região que a gente tem essa relação muito próxima, o nome que se apresenta melhor é do prefeito Marcos Alexandre. Perfeito. É do prefeito Marcos Alexandre. Por toda a contextualização dele, pelo trabalho dele, por ele ter um histórico político já recente, saiu de uma candidatura. Então, isso eu falo aqui na TV, na imprensa, falo para os meus amigos e companheiros do meu partido também, porque o que a gente sempre preservou foi essa liberdade de poder se posicionar e falar aquilo que a gente percebe na sociedade e na população. Acho que isso é que dá também essa credibilidade para o nosso partido e fortalecimento do nosso partido. E sempre ouviu também a população. Então, nesse sentido, a gente percebe que aquele que apresenta um desempenho maior é o Marcos Alexandre. Agora, se vai ser ele, a gente ainda não sabe, nem definiu, nem o projeto definiu. Né? Por quê? Porque a gente vai ter esse tempo aí para poder analisar e a própria sociedade também sinalizar positivamente para o nome. Narciso, antes de ouvir a Eliane, que eu vou fazer, você viu que quando eu fiz a pergunta, eu estava sem paletó. Narciso, eu esqueci de colocar o blazer. Você viu? Esquecido. Acho que eu estou ficando envelhecido, não, Márcio? Acho que eu estou ficando muito provavelmente. Osmir, com relação à sua pergunta, eu te digo de coração, eu gostaria muito que nós tivéssemos dentro da oposição juízo suficiente para ter apenas um candidato ao governo e 2 candidatos ao Senado da República. Mas você sabe que os seres humanos, eles são diferentes, pensam diferentes. Cada partido tem uma diretriz, um comando diferente, que talvez isso possa ser inviabilizado. Mas eu gostaria muito de marchar e de pedir votos e de ir para a rua e fazer campanha para o Gladson Cameli ser o nosso governador do estado. E gostaria muito de ter apenas 2 nomes para o Senado, para a gente trabalhar, consolidar esses nomes e também garantir
essas vagas do Senado para os candidatos da oposição. Obviamente que isso não depende da minha vontade, né? Depende aí de um conjunto de forças políticas, partidárias, ideológicas, que precisam sentar, reunir, esfriar a cabeça, convergir, coisa que é muito complicado. A convergência ela é muito complicada. A senhora teve a experiência da eleição passada e sabe do que está falando, né? Sei do que eu estou falando. Primeiro, a oposição, eu tenho uma crítica que é com relação à demora nas definições, né? Talvez por serem excessivamente democráticos, se discute até o último minuto do segundo tempo da prorrogação, quando você não tem mais tempo para modificar o placar. Então, e algumas vezes acaba tomando decisões equivocadas. Exatamente, demora muito para tomar decisões, né? Isso é uma crítica que eu faço aos membros da oposição. O mal da convivência partidária é quando a gente confunde democracia com democratismo. Certa vez o cara era tão democratista. Ah, é? Era eleição, até na casa dele tinha que ter eleição. Subiu um avião Não e que pode. fosse feita uma eleição para saber quem ia pilotar o avião. Imagina você. Então é isso que eu quero dizer. O grande problema, e eu convivi muito com a oposição, e hoje não sou mais oposição nem situação, estou fora do processo político, embora tenha uma plena convicção que não haverá solução fora da política. Porque a solução fora da política, Não é solução. nos nossos 110 anos de república, nós assistimos já 2 ditaduras. Que é a solução da que se quer fora da Estar política. neutro também é um posicionamento político, né? Então, aí o que é que acontece? Equivocado, mas é. O que é que me entristece hoje no Brasil? A revista Época dessa semana traz uma entrevista de 3 páginas de uma figura que eu tinha o maior respeito do mundo por ele. Eu até diria que ele está incluído entre os 10 maiores juristas do Brasil, que para mim não está mais. Ele pronunciou a seguinte aberração: do jeito que está a nossa Câmara dos Deputados e o nosso Senado se comparam a 2 organizações criminosas. Botou todo mundo da vala. Isso que você falou no começo, né? É horrível isso. Há uma diferença bastante grande entre do nosso Congresso e da nossa Câmara de Deputados, entre merecer críticas e de ser comparado a 2 organizações criminosas. Recentemente, e não vamos esconder nem dourar a pílula, que a nossa política está excessivamente justicializada. E, para mim, isto é um risco altamente perigoso Para a democracia. para a democracia. Porque o poder que emana do povo numa democracia é o poder legislativo, em primeiro lugar, por incrível que pareça, o executivo, e não o poder que emana da toga. E nós estamos vendo hoje o Supremo Tribunal Federal legislando muito mais do que A Câmara. Judicializaram. Qual a avaliação que vocês fazem disso? Eu fico muito preocupada com isso, Narciso, porque nós temos uma Constituição, uma Carta Magna fantástica, que ela dá todas as atribuições para cada segmento, para o Legislativo, para o Judiciário, para o Executivo, e nós não podemos interferir um poder no outro poder. Cada um tem as suas competências, cada um tem as suas prerrogativas, e cada um tem que agir dentro daquilo que lhe cabe, do que é determinado pela Constituição. Eu não vejo com bons olhos, até porque eu acredito que o Judiciário não gostaria que os parlamentares se metessem lá dentro da Justiça. Das sentenças, né? Que fosse advogar em causa de fulano ou de Beltrano. Eu tenho certeza que eles não gostariam. Eu acho que a gente precisa fazer com que eles compreendam que é preciso respeitar o parlamento. E as decisões do parlamento, elas servem para o parlamento. A gente tem que parar com essa questão da judicialização. Eu estou muito preocupada, porque você já pensou, apesar de ter todas as críticas, aquele senador do PT que foi preso dentro lá do Congresso, Delcídio do Amaral,
não concordo com ele, sou contra ele, acho ele realmente uma pessoa que merecia ir para a cadeia. Mas a justiça mandar buscá-lo dentro do Congresso Nacional, para mim foi um absurdo, né? Porque você tem mecanismo. Primeiro, você intima o cara, chama o cara, ouve o cara, prende o cara. A lei está aí para você cumprir os passos o passo a passo. Então, isso assim, há uma arbitrariedade, eu vejo uma arbitrariedade em muitas ações hoje da Justiça com relação aos parlamentares. Parece até que o pessoal da toga quer ver todos os parlamentares atrás das grades, né? Mas colocar aí, todo mundo na vala comum. Para poder ouvir a lei. Poder ouvir a lei, antes de você falar, eu vou fazer só um acréscimo ao que o Narciso falou. Além da judicialização da política, o Supremo, mais grave ainda, está legislando. Tem uma série de fatos que era para o Congresso legislar, aí ele faz em virtude do vácuo, em virtude do vazio, da incompetência, etc, 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 do nosso Congresso Nacional. Agora, por último, foi, acho que na quarta-feira, porque aqui nós somos uma federação, diferentemente dos Estados Unidos, que os Estados Unidos sim é uma federação, e cada estado tem sua Constituição própria. E ela independe da Constituição Nacional. Aqui nós temos a Constituição Nacional, que abrange tudo, e a do Estado também. Mas quarta-feira, como eu dizia, o Supremo autorizou abrir um processo contra um governador de Estado, Narciso, sem autorização da Assembleia Legislativa. O governador de Minas, né? O governador de Minas. Manchete de hoje. De quarta-feira. Não, mas eu digo, a Folha está trazendo a manchete agora também. Agorinha, mais um... Mas de novo, hoje sexta-feira? Sim, de novo? está comentando o assunto. Ah, tá. Comentando. Então, você imagina... Não, só quem pode liberar um governador para ser processado, investigado e etc. é a Assembleia Legislativa. Era. O Supremo pode, tudo pode. Eu gostaria de ouvir sobre isso. Bom, eu acho que a opinião do Osmir bate muito com a minha. E a que a Eliane também mencionou. Eu acredito que os poderes, eles existem, cada um com a sua atribuição e competência. No momento que um atravessa na competência do outro, é porque houve permissividade, vulnerabilidade e omissão. Então, no Brasil está acontecendo muita judicialização por conta da proatividade do Congresso Nacional. Então, se o Judiciário está agindo ou decidindo sobre ações que são de competência do Congresso Nacional, é porque o Congresso está tão vulnerável, ali virou um balaio de corrupção, que as pessoas, a própria sociedade, hoje, inclusive, vê no Judiciário o poder ali com a responsabilidade de agir. Mas eu sou contra, aí é um debate também, eu sou contra que o Judiciário se intrometa em atribuição específica do parlamentar. Do legislativo. Deixa eu acrescentar aqui. Nós vivenciamos isso agora recentemente aqui no Acre, na nossa Assembleia Legislativa, por conta da instalação da CPI e da SEAB. Foi uma decisão judicial a instalação. A gente teve que entrar com mandado de segurança na Justiça para poder garantir então, a instalação das casas congressuais. Você já imaginou? A gente entra com um pedido de CPI e aí, assim, olha... Que é um direito das minorias. Que é um direito das minorias, né? E aí não houve esse entendimento por parte da Assembleia Legislativa. A gente teve que ir para a Justiça, que determinou a instalação da CPI. E não havia a menor necessidade. Não havia a menor necessidade. Da Justiça entrar num processo desse, que é do Poder Legislativo. Não havia. Nós vamos ao intervalo, Narciso, eu tenho que chamar o intervalo, e nós voltamos na sequência conversando com a deputada Eliane Tiazica e a deputada Leila Galvão. Daqui a pouquinho, Tribunal Livre de volta.